Bom, pessoal, a gente estava falando das inovações tecnológicas e da consolidação de formatos da história do cinema e do audiovisual, né? O som acabou causando uma consolidação nova, necessária para que ele funcionasse, que foi uma consolidação na quantidade de quadros por segundo, né? Para poder ter a sincronia entre a imagem e o som, você passou a ter que controlar essa quantidade de quadros que você estava exibindo por segundo para que o som pudesse acompanhar isso e se manter acompanhado, vamos dizer assim. Então foi por causa do som e da necessidade do som sincronizado é que se consolidou os 24 quadros por segundo que predominam no cinema até hoje, né? Então, é importante entender isso também, tá? Uma outra inovação que acabou surgindo no, no cinema foi o surgimento da cor, né? Mas a cor, ao contrário do som, que logo que chegou dominou o cinema e só se fazia filmes com som, a cor foi um pouco diferente, né? Um dos motivos disso é que a cor, ela era, assim como o som, mas mais ainda, era muito caro fazer filmes em cores, né? Então, primeira coisa, de novo, assim como a gente comentou no som, a gente não pode achar que o surgimento da cor no cinema é uma coisa que acontece num certo momento, ali nos anos 30, etc. Desde o princípio, desde muitos anos antes, né, se fazia a exibição de cinema com cores, né? Isso podia ser um filtro em cima de algumas cenas, filtros com cores diferentes na frente de alguma cena. Poderiam ser também filmes pintados à mão, né? Cada fotograma ali pintado à mão, isso também podia ser feito. Mas quando a gente está falando de cinema colorido, a gente em geral está falando do registro, né, das cores que a gente está vendo direto no filme e depois para a exibição, né? E durante muito e muito tempo, os métodos para se fazer isso envolviam basicamente você pegar a luz que está entrando na câmera e você separar essa luz em diferentes partes, na frente de cada uma delas botar um filtro e aí só deixar passar um tipo de cor. Então você capta diferentes imagens monocromáticas, só que cada uma delas passou por um filtro diferente. Então você pode captar o que passou de azul, o que passou de vermelho, o que passou de verde. Você fica com essas diferentes imagens e depois você precisa recompor isso na sua cópia de exibição, né? Claro, você também pode tentar usar 3 projetores sincronizados depois com os filtros equivalentes, mas isso é super difícil, né? E depende de outra sala praticamente para fazer essa projeção. Então, o que você quer é que seja uma cópia que depois você consiga usar no mesmo projetor que você usava antes. Então, você tem que pegar cada uma dessas imagens dessas cores e colocar uma junto da outra com os respectivos corantes dentro da emulsão da cópia que vai ser exibida, né? Então, isso não era uma tecnologia fácil, não era uma tecnologia nada barata, né? A Technicolor é a empresa que dominou isso durante muito tempo, né? Durante décadas, e basicamente, durante muito tempo, se você quisesse fazer, você precisava usar predominantemente o sistema da Technicolor, e virou quase sinônimo, né, de filme colorido e Technicolor por causa disso, tá? Mas esse processo não teve uma adoção tão rápida e obrigatória quanto o som, especialmente por causa desse alto custo que tinha a ver com isso. Para começar, que você precisava filmar 2, 3 vezes mais, né? Então tinha um custo bastante elevado aí, tá? De fato, você inclusive vai notar, vocês vão perceber, se a gente pegar, por exemplo, né, o Oscar, né? O Oscar, lá no final da década de 30, no começo da década de 40, o Oscar vai estabelecer prêmios para fotografia, que vai ser fotografia de melhor filme preto e branco e melhor filme colorido, né? E a mesma coisa vai acontecer também com os prêmios de direção de arte e de figurino que existiam na época. E esses prêmios vão coexistir para filmes preto e branco e coloridos durante todos os anos 40, anos 50, só lá nos anos 60 é que o pessoal vai falar: não, tá bom, agora quase todo filme é colorido, vamos só ficar com um prêmio único que só os coloridos vão ganhar mesmo, porque basicamente só sobraram os filmes coloridos. Então, durante décadas, os filmes coloridos e preto e branco coexistiram, né? Mesmo, sei lá, na década de 30, Branca de Neve, em 1937, filme colorido, foi um super sucesso, né? Mas não é porque esses filmes eram um sucesso que automaticamente só eram viáveis os filmes coloridos. Eles coexistiram. O que de fato vai fazer os filmes coloridos virarem predominantes no cinema é quando a televisão vira colorida.
Quando a televisão vira colorida, aí sim não dá mais para o cinema ficar em preto e branco, né? Então, vamos voltar um pouquinho para trás e falar da televisão, tá? A televisão vai surgir ali, vai começar a se difundir, né, no final, ali pelos anos 40, vamos dizer assim, e ela vai ter um papel importante em fazer, entre vários outros fatores, fazer as pessoas irem menos ao cinema, né? As pessoas já tinham rádios nas suas casas e a televisão permitia isso. A televisão era uma tecnologia bastante diferente intrinsecamente do que a tecnologia do cinema, né? A tecnologia do cinema com a película fotoquímica, né? Tem lá uma gelatinazinha, tem lá um cristal que quando bate luz sofre uma reação química, você guarda isso, não deixa pegar mais luz ali, joga isso num lugar para que aquela reação química que aconteceu num pontozinho do cristal cresça para o cristal inteiro, né, um processo de revelação, depois você interrompe isso para que novas luzes que cheguem ali, você faz isso no escuro, você interrompe isso para que novas luzes que chegam ali não continuem ocasionando reações químicas, né? Então você fixa ali como está aquele filme, e aí você tem uma correspondência entre a quantidade de luz que bateu e o quão transparente ou opaco ficou aquilo por meio dessa reação química e desses cristais que cresceram e ficaram opacos, né? O processo da televisão ele tem a ver com o domínio da eletricidade, né? E com o controle das correntes elétricas, dos sinais elétricos. Então o processo da televisão, ele também tem lá uma superfície, uma substância que vai sofrer uma reação química também, né? Então a luz vai chegar ali e vai criar uma ativação elétrica, né? Como se fosse uma pequena célula fotoelétrica em cada pontinho do sensor da câmera da televisão. Você vai lá e meio que mede com um canhãozinho de elétrons, vai lá e mede quanto que está a intensidade daquele sinal elétrico, que tem a ver com a quantidade de luz que chegou ali. Então a televisão, ela basicamente faz uma varredura do espaço, né? Ela, quanto está vindo de luz ali, quanto está vindo de luz ali, quanto está vindo de luz ali, e vai mandando isso como sinal elétrico, né? Vai pegando isso vira um sinal elétrico que vai sair por um fio e vai ser transmitido, tá? Pode passar por uma onda eletromagnética para essa transmissão, pode ser tudo por fio, né? Mas nesse momento, inclusive, você registra e exibe meio que tudo num fluxo só, né? No início desses processos televisivos você nem guardava esse sinal elétrico, não existia ainda, né, de uma forma tão boa um formato de você guardar isso, né? A televisão vai se desenvolvendo, a tecnologia vai funcionando, né? vai dando certo, vão se aprimorando esses elementos químicos, esse controle do sinal elétrico vai se tornando viável você fazer a captação de televisão e você fazer o aparelho de televisão, que é a mesma coisa ao contrário, né? Joga lá um elétron numa substânciazinha que vai emitir luz, né? E varre essa tela rapidinho para você poder criar as várias imagens, né? Inclusive o cinema, a gente já estava falando, são 24 imagens por segundo, e a televisão, dependendo do lugar do mundo, vão ser 50 imagens por segundo ou 60 imagens por segundo, porque isso aproveitava a própria frequência da rede elétrica, né? Que já existia, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, né? Aí diferentes lugares vão ter diferentes padrões de quantidade de quadros por segundo por causa dos diferentes padrões de redes elétricas. E a televisão vai atraindo o público e vai trazendo, inclusive, os conteúdos que eram do cinema, né? Quando surge a televisão, que você vai fazer as pessoas assistirem? Bom, você tem um monte de filmes lá, o pessoal projetava o filme e gravava com a câmera de TV e transmitia aquilo. Então, essa era uma das coisas que era transmitido pela televisão. Eram pequenos filmes, filmes notícias e filmes, obras também, narrativas, etc. Tá? A ponto de a indústria do cinema, na época, perceber, embora ela estivesse ganhando dinheiro vendendo seus filmes para televisão, ela percebeu que aquilo era uma coisa importante, né? Eu acho muito interessante o Samuel Goldwyn, né? Que era um dos donos da MGM, o G de MGM é de Goldwyn, tá? Então esse cara, em 1949, ele escreveu um artigo que falava o seguinte: olha, a sobrevivência dos grandes estúdios de cinema depende da gente abraçar essa nova tecnologia da televisão. Da seguinte forma, nós, estúdios de cinema, temos que ter as nossas próprias emissoras de televisão, a gente tem que
levar as estreias dos filmes para as casas das pessoas usando fios de telefone, e a gente tem que ter salas de cinema com televisões gigantes em que a gente possa transmitir o mesmo filme para todas as salas ao mesmo tempo. Ele fala isso em 1949, gente. Né? Agora que nós estamos chegando lá. Né? Nós já temos as distribuidoras tendo seus próprios canais de distribuição, nós já estamos tendo filmes que estão indo direto para estrear nas televisões, usando fios de telefone nossos aí, que são a internet. Né? E a gente já tem salas de cinema, inclusive, que não tem mais projetor, que tem tipo uma televisão zona, né? E recebendo sim os filmes digitalmente ao mesmo tempo em todas as salas. Né? Mas ele já estava vendo isso lá no final dos anos 40. Né? Então não era uma coisa completamente opaca para todo mundo o que ia acontecer, eles já estavam preocupados com isso. Se eles fizeram isso direito, tomaram os cuidados, é outra história, mas que eles já estavam pensando nisso, com certeza já estavam. Tá? Pois bem, a tecnologia de cor no cinema era uma coisa cara, na televisão ela já foi roubando o público das salas de cinema, a televisão e outros fatores, a televisão não é o único fator, tá? Mas lá na década de 60, aí sim a televisão, na verdade durante a década de 50 já, né, a televisão vai ficando colorida, vão surgindo as tecnologias de cor na televisão, né? Inclusive vão ter diferentes sistemas de cor, né? Vocês já devem ter ouvido falar NTSC, PAL, SECAM, depois as variações disso, né? PAL-M aqui no Brasil, PAL-N na Argentina, etc. Essas diferentes formas de absorver a cor na televisão, né? Porque também você queria que quem tinha um aparelho de televisão preto e branco pudesse continuar recebendo a transmissão, né, que você fazia. Enfim, tem uma série de questões técnicas ligadas à compatibilidade da televisão preto e branco com a televisão colorida, que geraram esses diferentes padrões de televisão colorida, né? Mas na hora que a televisão fica colorida, aí não dá mais para você fazer filmes em preto e branco, os filmes aí nessa hora estão praticamente todos coloridos, né? Mas o cinema vai tentar várias outras estratégias também para tentar manter o seu público, vamos dizer, para pegar de volta o seu público que talvez estivesse vendo coisas demais na televisão. Então o cinema vai tentar se inovar também de outras formas, especialmente tecnológicas, para atrair o público de volta para as salas de cinema.